Fala, visitante, seja bem-vindos ao nosso podcast favorito, edição especial, Season Finale, último episódio da terceira barra quarta temporada, depende sempre do referencial. No nosso caso, terceira temporada, que é essa temporada Terceira. aí mais estruturada, dinâmica, e que É, vive e que cresce. foi. Agora, e nessa temporada vocês puderam, né, ver nossas carinhas, Em né, todos os ter o episódios. referencial da piada. É muito bom ter o referencial da piada, né? Porque às vezes a piada pode ser facial ou alguma coisa assim do tipo, né? Tipos linguísticos, E como a a gente gente estudou. já vai pedir. Pode deixar aí o que você gostou e não gostou da terceira É. temporada. O que você quer ver de novo. E se a gente está melhorando conforme o tempo vai passando. É. E você sentiu falta da edição Monster que o pai fazia, com aquelas bangers tocando atrás? Fala A pra gente pode gente. voltar com músicas no fundo. Isso aí É. é uma coisa que eu já Vemos. sei fazer no OBS. Quer trazer Aí, ó. para esse episódio? Olha só. Será, aí, ó, será que eu convoquei? Ó, vou Teste ao fazer vivo no season ao finale? vivo. Ao vivo. Enquanto eu tento colocar uma musiqueta aqui de fundo, conta pra Eu gente o que a gente vai fazer hoje. Nessa season faltou finale. e no episódio de hoje, como todo bom, né? Começo e fim tem aquele joguinho que a gente sempre faz, a gente vai emendar um novo joguinho aí. Que tem nome nosso joguinho? Eu não consegui dar o nome. É Esse pode ser Missing Eleven. É o. como se fosse o Missing Eleven. Quem Esse sabe sabe. é A o gente. Inen Eleven do Fora de Casa. É isso. E esse jogo consiste no quê? Eu e o Victor pegamos, cada um pegou 3 jogos e um de reserva, vai que a gente pica o mesmo jogo, né? Pra Então não tem que ter um bater. de reserva. E a gente tem que descobrir o jogo que o outro escolheu pro outro. Então, digamos que teve Paysandu e Remo ontem e o Victor me perguntou se eu tipo, me perguntou esse jogo pra mim ontem. Aí eu tenho que desvendar os 22 jogadores. De Lembrando que Pai não Sandu pode ser e do Paysandu e do Remo. Então, 22 jogadores titulares tem que ser, não pode ser os que entraram durante o jogo. E se o Vitor, tipo, ele tem 3 tentativas, se ele errar, quer dizer, ele tem 3 chances de errar, né? Ele só pode errar 3 vezes durante esses 22 jogadores. Se ele começar do primeiro até o 22, beleza. Mas se ele começar do terceiro do quarto, ele começar a errar, ele pode errar apenas 3 vezes. Esqueci alguma coisa? acredito que não. Também é bom lembrar que a gente só pôde escolher jogos de De seleção. seleções e Exato. jogos que são importantes para a gente. Então não é também qualquer jogo que a gente tá trazendo. Eles têm uma lógica. E não adianta, a gente vai trazer seleção e o nosso objetivo é ganhar. É ganhar. A gente não vai trazer Eslováquia e Eslovênia, porque aí perde a graça do joguinho. Que é, o legal é também que o outro acerte. Exato. Senão não tem jogo, né? Daí fica olhando pra nossa cara e fica dando risada. Tipo, ó, não sabe nada de futebol. Exatamente. Então, ó, agora você não tá ouvindo, mas lá no fundo tem uma musiquinha. Pessoas estão escutando. Isso importa. Então, eu vou até agora só entender aqui, ó. Deixar bem baixinho lá no fundo. E você tem agora uma trilha, tal qual a gente tinha antigamente. Aí, vencemos. Agora eu sou o mestre do OBS, ó. Vocês viram que no começo da temporada não tinha isso aqui, ó. Essas coisas azuis aqui. Agora tem. Quem Agora sabe pra tá. quarta, a gente vai estar enquadradinho, vai estar bonitinho, vai Já ter tá layoutado, informação, né? Daqui a pouco. transição. A gente tá melhorando. Faça o seu lugar. Mas, vamos pro jogo. Quem começa? Vamos. Você quer começar? Eu quero começar. Eu sempre. Não, acho que você ganhou a última, talvez. Não sei. Eu sempre ganho, né? Eu tenho a concepção que eu sempre ganho. Você. Normalmente o público do fora de casa tá com você. É. Como a Eu sou um votação é cara. Eu sou. popular, mesmo que eu faça o melhor elenco, normalmente eles votam em você mesmo. Por isso que hoje a gente tá num Então, jogo eu crítico. vou escolher que você comece dessa vez. Então,
Eu escolho o jogo para você acertar. Correto? Exatamente. Eu começo passando vergonha. Olha só que legal que eu sou. E eu, pra começar, eu trouxe um jogo muito maneiro pro Vito que tinha parado de assistir um pouco futebol e a Copa de 2010 resgatou ele. Após Nossa. um pequeno, o que chamariam hoje de burnout do futebol. Ali quando eu Eu comecei, tive. putz, não Quem, quis, não quem quero nunca mais. teve, tá maluco. Odeio. Vou largar tudo isso aqui, não quero mais ser goleiro dessa porra, desse time do Paraná Clube. Quero ir fazer outra coisa na minha vida. E aí a Copa 2010 me resgatou pra eu tentar ir daí pro campo. Mas não é da Copa. Aí a surpresa sua. É um jogo que é o primeiro amistoso que a seleção campeã fez depois da Copa. Portugal e Portugal 4, Espanha 0. Um jogo que eu trago porque eu, durante a Copa de 2010, estava no meu auge de Cristianete e eu estava falando Portugal vai ganhar essa Copa. Portugal vai ganhar essa Copa. Eu ganhei a Copa no jogo da Copa do Mundo umas 6 vezes com Portugal. Eu consegui vencer com todas as seleções. Eslováquia, você tem uma. E esse jogo foi minha prova moral do... Viu? Eles ganharam dos campeões, então Portugal é o novo campeão do mundo. É, Mesmo que não teoricamente, valia nada esse jogo amistoso. se fosse um título da WWE, tinha ganhado. Tinha Tinha ganho. ganhado. Um salve aí pra galera do Cinturão Mundial do Futebol. É isso. Então, é um jogo amistoso pós-Copa Primeiro amistoso entre pós a Espanha e Copa. Portugal. Tá. Exatamente. Pensando atrás, Cacilhas, Cacilhas, um ponto. tá? Aí temos Sérgio Ramos, Piquet, Juanfran. Aí você tem 2 pontos e o primeiro erro. Tá. Não é o Juanfran. Quem que ganhou a porra da Copa do Mundo, velho? É bom você pensar bem nessas coisas. Eu iria antes por uns mais óbvios antes de você Tá, tentar essa lateral Iniesta, direita. Xavi, Tá? Você tem Busquets. agora mais 2 pontos. Mais 3 pontos. Agora você já está com 6 pontos. Aí vem Villa. Quem que 7 tem o pontos. Villa? Tá. Tô tentando. Não sei se o. Tá, vou tentar, mas Se você Pedro. quiser Não sei. pensar alto, você pode também pensar alto. Ah, não Tá. sei se outra coisa. Você não precisa falar, tipo, tentar Não, esse não é aí. tipo, falou. Não, mas. Não é um Já bagulho assim. foi. Não é Não. possível. Não é possível. Mas assim, você quer chutar o Pedro? Eu quero chutar o Pedro. Então você tem 2 erros. Filha da puta, eu tava bem. O Pedro jogou a Copa, então Mano, eu talvez tenho isso. pensado no Barcelona e no Real Madrid. Eu tô pensando um pouco no Real Madrid. E você tá Real Madrid pensando nada no em 2010. Portugal também, né? Não, é verdade, tem Portugal, né? Nossa, eu tô jogando o Bagre, né? Você tá indo ali só na Lembra? Espanha e você tem um erro e ainda você É, tem algumas cartinhas tá. talvez automáticas Então, em Portugal. tá, eu vou começar com Rui Patrício. Eu errei. Você foi Nossa, eu errei. eliminado, meu amigo. Eu errei. Nossa, eu pensei muito pra frente. Você foi numa pique muito difícil. Lembrando que Não. esse é o jogo que o Cristiano Ronaldo faz aquele gol absurdo que o Nani cabeceia a bola e fica impedido. E o Ah, Cristiano dá aquele chilique. Então você tinha nossa. duas Pra, pessoas. pra mim, o Rui Patrício era mais certeza que o Cristiano Ronaldo. Na minha cabeça, se eu fosse chutar esse jogo, eu também chutaria o Rui Patrício no gol de Portugal. Mas o goleiro era Nossa, o Eduardo. não é uma boa pi? Nossa, que. Não, mano, essa porra é Esse reserva do foi. Rui Patrício, mano. Então, aqui tem Podia ser algumas Diego Lopes, coisinhas. mano, mas não podia ser esse tal de Bruno, mano. O Eduardo? Eduardo. É Vai tomar Eduardo. no cu, nem sei o nome. Não podia nem Eduardo ser era o aquele Diego Lopes. atacante croata que é brasileiro, que jogou no Flamengo. Isso é Eduardo. Esse, o Eduardo, o croata. Vai tomar no cu, Bom pô. Eduardo. Ah, mano. Então, o teu resumo dessa primeira partida são 7 pontos. São 7 Sete. pontos. 7 pontos. Ah, bom, é meu número da sorte. Vai dar boa. Você começa com 7 pontos. Agora eu vou pro gabarito. Pra gente entender. Ah, eu falo. Eu falo Eduardo, Pepe, é...
O Pepe, ó, bom Bruno? que você. Ainda bem que você não continuou, porque o Pepe você ia errar também. Mas o Por quê? Bruno, porque o Pepe era banco nesse jogo, entrou no Quem segundo que. tempo. Não tem outro zagueiro português, mano. Você ia começar a Nessa falar época. um agora. Ai, tem o Rolando. É o Rolando, né? Não é o Rolando. Você ia começar a falar Bruno, Tem o Bruno, né? tem o Bruno, mas Bruno. Com o Central. Não, é o Bruno Alves. Não, é o Bruno Alves, mas eu só lembro o O primeiro nome, né? Bigodão. Ah, é. Bruno Alves e a dupla de zaga do Bruno Alves era o Ricardo Carvalho. Outro velho do Real Madrid, mano. Era do Real Filha Madrid da nessa puta, época. mano. As laterais de Portugal eram bem difíceis, porque era o Bosigna e o outro é o João Pereira. Me Então, fudendo. os dois eram bem difíceis. Me fudendo. Eu ia chutar Mário Jorge. Mas o meio-campo era Raul Meireles, João Moutinho, anda lá, se perder que se foda. E um maluco que eu não sei quem é, que é o Carlos Martins. Que eu vou ver que. Básico. Ah, jogava no Sporting. Não, jogava no Sporting, tava indo pro Benfica. Meio que tipo. Um cara de teste, basicamente. Era um erro quase garantido. Nani, Cristiano Ronaldo e na frente Postigol, deixou 2 gols. Esse Martins aí, aleatório, marcou um gol também. E aparentemente o quarto gol da Espanha foi contra. De Portugal foi contra. Então. Acontece. Não. Éder Postiga, Hugo Almeida entrou no segundo tempo e marcou um gol também. No lado da Espanha, o que você não falou? A Espanha jogava com Cacilhas, Sérgio Ramos na lateral direita. A dupla de zaga era Piqué e Puyol, o capitão do título da Espanha de 2010. Na verdade, não, o capitão era o Cacilhas. A lateral esquerda era o Capdevila. O. Ainda a gente não tinha nem cheiro do Alba. Mas o meio-campo, que era composto por 5 meio-campos, era Busquets, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Silva e na frente, Davi Villa. Nossa, o Xabi Então, Alonso. Eu falei, os caras jogavam com Busquets e Xabi Alonso, mano. Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta e David Silva. Era uma linha E de 5 no meio-campo. Por isso que essa porra de tic-tac era chato. Quem entrou nesse jogo, que não valeria pontos, Rui Patrício, Pepe, Paulo Machado, Manuel Fernandes, Dani e Hugo Almeida pelo lado de Portugal. E do lado da Espanha, Carlos Marquena, Albeloa, Santi Carzola, Cheques Fábregas, Fernando Llorente e Fernando Torres. Então, era um jogo dificinho. Mas um jogo especial porque Cristiano Ronaldo fez uma pintura que não valeu nada. tá, E tá agora, bom. o seu primeiro jogo. O meu, eu vou pegar um momento marcante, né? Porque como São Paulino, o que faltava pra mim, né? O que nós não tínhamos? Uma Copa do Brasil, na verdade. É E verdade. o que a seleção brasileira não tinha há pouco tempo atrás? Uma Olimpíada. Uma Olimpíada. Então, Vitor, eu quero a escalação das Olimpíadas, das finais das Olimpíadas contra a Alemanha. Da nossa primeira medalha de ouro. Nossa primeira medalha de ouro. Pô, essa é um. Essa eu vou ter que quase que ignorar a Alemanha. Eu tenho, assim, um Você conta pequeno aí um alemão. chute, Um alguns alemão dois, você três consegue. alemão ali, chute. Mas do Brasil, eu tenho alguns que é, tipo, certeza, né? Primeiro de tudo, Neymar Júnior. Ele é um menino que Tá, é óbvio. Estava lá Aham. chorando para bater o pênalti e voltar com Bruna Marquezine. E o goleiro Everton, que defendeu o pênalti Dois. pro Neymar depois se consagrar. E aí vira tudo uma massa cinzenta na minha cabeça, É. porque é a seleção olímpica. Seleção olímpica sempre é mais difícil. Porém,
Eu lembro que quando eles ganharam a medalha, todos eles foram zoar o craque Neto. Porque o craque Sim. Neto tinha falado que era uma seleção fraca, porque a gente começa perdendo as Olimpíadas, e aí as crianças riscando o nome do Neymar, escrevendo Marta, e aí depois a seleção engrena, Desencadeia. É. a feminina não ganha nada, e a masculina é medalha de ouro. E um desses caras que tava lá é o rei da América, Luan. Acertou 3 pontos. Luan Luan. estava lá, esse pé de rato, tava dentro dessa galera. Talvez essa é um pouco mais difícil, eu tô forçando mais, mas quando o Flamengo contratou, tinha essa questão do medalhista olímpico, tananã, tananau, que é o volante Thiago Maia. O Strike próprio. 1. Mas ele tá na seleção, né? Thiago Maia não entrou nem na final, eu acho. Mas ele é Não medalhista teve olímpico. substituição. Então, deixa eu pensar melhor. Quem que eram os três caras velhos? Era o Everton, o Neymar e mais um. Aí eu não sei se é o Thiago Silva, que não sei, é porque é o Neymar que levantou a taça, eu acho. O Daniel Alves, talvez. Esse sem vergonha safado. Talvez o Marquinhos. Ou talvez o Marquinhos até ainda era de idade olímpica. Porque é 2016, né? Que a gente é campeão. O Marquinhos vai pra Roma em 2010 com 18. Em 2016 ele estaria com 24. Ele estaria fora da seleção olímpica. Então vou tirar o Marquinhos da minha pré-lista. Só se ele fizesse aniversário em dezembro, que eu não sei o aniversário do Marquinhos. Mas algo me fala que o Marquinhos tá nessa seleção, mas não é um chute ainda do Marquinhos. Eu vou ainda pensar. Ah, o lateral que jogava nas duas. Ai, qual que é o nome desse pé de rato? Esse pé de rato tá aí, eu tenho certeza disso. Nossa, qual que é o nome dessa porra desse lateral? E ainda tô com assim uns caras na cabeça, tipo. Me confundindo com aquela seleção de Super Clássico das Américas, que tinha Nossa, essa daí Camilo, tinha Camilo. Thiago Essa. Galhardo. Durval, Essas. tinha o Durval, irmão. É. Essa me dá um. Na minha mente fica vindo assim a confusão. Gabriel Jesus! Gabriel Jesus estava nessa seleção. 4. Eu também pensei no. Quem era o atacante? É bom pensar na escalação, né? No quatro três Sim. três do Brasil. Eu tava tentando fazer isso. Era o quatro três Ele três sumiu eu já tudo sei da o minha cabeça. goleiro. O meu lateral direito, eu não sei se é o Daniel Alves ou se é outro Bagre, tipo um Wanderson da vida, outra coisa, então eu vou deixar para depois. Eu sei que o lateral, eu não sei se é o esquerdo ou o direito, é o cara que joga nas duas pontas, dos dois lados, só que eu não lembro o nome dele. E aí me prejudica, porque eu não sei nem quem é a direita nem quem é a esquerda, porque ele tá numa das duas, ele tá. Num dos dois Tá lados, nas ele, duas. Tá nas duas. ele tá. E eu sei que talvez um lateral É uma esquerdo trem. pode ser o que foi pro Mônaco, o lateral Jorge. Talvez seja o lateral Jorge e o lateral esquerdo, mas eu não vou chutar ele ainda. Então eu guardei o Jorge e tá guardado o Marquinhos aqui também. Uhum. Mas quem seria o outro meio. O outro zagueiro? Porque se fosse a outra Olimpíada, eu ia do Lianco, mas o Lianco nessa não tava ainda. O Lianco era muito jovem pra estar nessa seleção. Os volantes. Eu já sei que o Luan é um meia. E eu faltam dois meias. Pra mim, que não é o Thiago Maia. Será que Fernandinho? Não. Cara, isso é um ótimo jogo, tá? Eu vou chutar um da Alemanha. Eu quero chutar o Goretzka. Ah, Second strike. então é o Não estava Draxler. goleiro. Terceiro strike.
Você está fora, cara. Fez 4 pontos. Qual que era o Não, nome do não, pé de não. rato que joga nas duas laterais? Começando a escalação da Alemanha, amigo. Ah, Nós amigo. temos Horn no gol. Klosterman Nunca. na lateral direita. Talvez Schürrle também de nunca. zagueiro. O Schürrle você Schürrle conhece. talvez, é. Se eu fosse. O, Se fosse seleção alemã 100%, eu chutaria o Schürrle na lateral então, é esquerda. o futuro. Você tem que pensar tipo 2018. Alguns estariam. Até agora. É, Ginter na outro é. zagueiro. Aí esse aqui, foda-se. Toijan, nunca ouvi falar. Não virou Mesmo. jogador. Aí, volância, Sven Bender e o seu irmão, Lars Ah, Bender. Lars Bender, os Bender Brothers. É. Aí, meia, um Meyer. Não sei se é o Meyer, mas tem um É o Meyer. Meyer do Schalke 04. 07. É. E agora, os três atacantes. Brandt, Julian Brandt, Era ele que eu Gnabry tava no. Ó, o Gnabry era acertável, mas o Gnabry nunca ia passar na minha cabeça. e o Selk, do Schalke. É, esse também não. Tava no Schalke. É. Mas o Julian Brandt era o que eu sabia que era tipo um prospecto da Alemanha dessa época. Aí eu fui no Goretzka, no Draxler e. O Draxler ganhou Copa, né? O Goretzka dava, mas acho que o Draxler já não participaria desse bolo aqui. E a seleção brasileira é Everton, que eu acertei. de baixo pra cima. Rogério Micali como técnico. É isso aí. O técnico acertaria se tivesse dentro do coisa. Luan, que você acertou. Lula. Gabriel Jesus, que você acertou. Como que você esqueceu do Gabriel, o gol? Gabriel Gol estava lá mesmo, é Como que você verdade. esqueceu Mas do eu Gabriel Gol? achava que Gabriel Gol era reserva nessa seleção. Ele era Ponta direito. titular. Neymar era o meia. Aí que me pegou. Pra mim, o Luan era o meia e o Neymar tava na ponta esquerda mesmo. O Neymar é o meia. Não que isso mudou muita coisa na minha relação, porque as duas posições eu tinha preenchido na minha cabeça. É, você não acertou nenhum volante. Não, Nem chutou volante. eu chutei o Thiago Um Maia. deles é o Alas. É, verdade. É o Alas. Que O o. Cria. É, toda hora alguém queria contratar o Wallace de volta. E o outro era o nosso, né, nosso velho, Renato Augusto. É isso que agora eu falo. O Renato Augusto era o outro cara. Então o Marquinhos tava na seleção? Vamos. O Bagre, que você fala que jogava nas duas, chegou ao momento dele, nosso lateral esquerdo, Douglas Santos. Pô, esse cara deve ter rifado a medalha olímpica dele. Ele é o cara que rifou a medalha. Mano, ó, daí você tinha cogitado e cogitou bem, mas não falou que era o Marquinhos. Então, o E o Marquinhos acho outro, que. você começou falando muito bem, não sei das quantas, Thiago Maia, não, quer dizer, Flamengo ganhou ouro, você tava nessa pegada. Rodrigo Caio! Aí você esqueceu do Rodrigo Caio, cara. Eu esqueci de Você Rodrigo não falou Caio. Rodrigo Caio. Quando você falou Thiago Maia, eu fiquei assim, ó. Não é ele? Falou, mano? Não, não tem. Aí o Eu outro, tô- lateral direito, que, né? Esse aqui é o Zé Cachaça agora, né? Zeca Chaça. O Zeca é o Bagre que joga nas duas. É o Zeca, não é o Douglas? É o Zeca. Não, o É Zeca. o Porque o Zeca é lateral ambidestro. O Zeca Urubu. O Zeca tá onde? Tá no Santos? Mano, acho que ele tá na segunda divisão, velho. Deixa eu ver onde que o Zeca tá Que jogando. não é muito longe do Santos. Nossa! O Zeca tá no nosso Verdão, cara. Mentira. Tá no Dá nosso pra chegar ele no Verdão. Couto? E tava no Mirassol. Ele Ali, tava ó. no Mirassol. Então, eu sabia que ele tava no Mirassol. Tava no Mirassol, mas tá no coisa. Porque a posição dele é lateral direito e esquerdo e ele jogava. Ele é ambidestro, de fato. Ele joga com qualquer perna, então. E eu lembro que ele, Polivalente, nosso menino. ele foi porque era. A seleção olímpica é tipo 15 jogadores. E aí fala, tipo, tem que levar o Zeca, porque o Zeca joga nas duas. Já é De fato. um lateral valendo fato. dois. E o último você acertou, que era o Everton. Então, É. 4 pontinhos
Ó, quem diria que ia ser fácil aí, ó, caiu do cavalo. Exatamente, viu? Poucos pontos. Seleção, mesmo sendo do Brasil, pode ser difícil. Pode ser difícil. E eu vou pegar a sua ligação agora do Brasil e vou trazer outro jogo do Brasil. O meu jogo favorito da minha vida de seleções. Porque Flamengo contra Esse River River Plate Plate é, nossa acertava. senhora, esse jogo é absurdo. Eu, em 2004, comecei a me tornar um grande fã da pelota. Né? Sim. E 2005 foi onde veio o selo. Sou fã de verdade. Isso aqui é minha vida. Gosto pra caralho dessa porra. E um dos jogos que mais me ajudou nisso foi a nossa brilhante final na Copa das Confederações na Alemanha. Brasil 4, Argentina 1. Nas Taças das Confederações 2005. Tá. Uma seleção old school, mas uma seleção clássica. Eu vou chutar com Dida. Já de começo. Ponto pro Deus Zizi. Tá. A zaga acho que eu não vou acertar muito, mas eu quero. Eu tô pensando num Lúcio. 2 pontos. Aí o outro, nosso outro monstro. Será que Mano, é a dupla de não. sempre ou não é a Eu, dupla de sempre? eu tô. Tá me vendo na cabeça Alex, mas eu não tenho certeza. O Careca? O Carioca, do Lyon. Sabia Tá que é vindo isso? Ou o o. Cris. Ou o Cris também. Isso eu ia falar. Quando eu era criança, pra mim a dupla de zaga do Brasil tinha que ser Alex e Cris. Porque eles Mano, pareciam, tipo assim, eles me trogloditas. confundem. Eles me confundem até hoje. Se eu olhar na rua, eu fico. Será que é o Alex? Será que é o Será Cris? que é o Cris? Eu O fico Cris bate pensando. falta. O Cris É o Cris batia bate falta. falta. Mas os dois jogam no Lyon, né? Também tem essa Então, particularidade. deixa eu ver. Eu sei que o Cris era do Leão. Tanto que, coitado, batia falta, mas tava no time do Juninho Pernambucano. Vamos lá. Zagueiro eu vou deixar passar. Eu acho que o Cafu tava on ainda. Cafu? É. Um erro. E o Alex não jogou no Lyon. O Não? Alex não jogou. É exatamente a nossa visão de Cris e Alex. Então, Eu. mas você sabe que o lateral direito não é o Cafu. Sim. Isso já é um problema, já. Mas eu vou partir lá pra frente, ó. Acho que é melhor. Eu Nos sei que óbvios, o Adriano fez o gol, né? Mas só que ele entrou no segundo tempo, eu acho. se você E não quiser era chutar o titular. Adriano, Eu vou chutar aqui um Ronaldinho, velho. Ronaldinho Gaúcho. mais um ponto pra você, 3 pontos. Tá, e um erro, né? E um erro. Tá. Eu vou pra Argentina, que eu acho que vai ter um Heinz. 4 pontos. Vai ter um Burdiço também, eu acho. Aí, 2 erros. Aí eu flertei, eu fui Aí confiando, você, fui aí confiando demais. você tentou dar o chute no vento do Valdívia e. É, mas então, será que eu vou de seleção brasileira? Eu vou de. Mano, será que eu tenho? Tem que pensar Eu tô naqueles pegando edits as de contas. seleção Então, brasileira na boa, era vida, essa eu tô seleção. pensando em todas as coisas do Globo Esporte que eu já vi já desse jogo, tá ligado? O Adriano dá uma bicuda em alguém lá, eu tava perdendo. É, Ó, eu não quero eu te, tenho que pensar. eu Mano, não quero te ajudar, mas Zé Roberto. 5 acertos. Mas você tá pensando na final da Copa América É, eu sei. É e isso que é tá vendo na outro minha cabeça. jogo. É o jogo Eu que nós sei. 4 Eu a 1 tenho que na pensar. Argentina. Então, eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar na Copa de 2006, E um pouco que é naquele uma jogo lá também. preparação. Exato.
Então, algumas peças não vão estar lá. Assim, E você tem 2 erros e 5 pontos. tá. Eu vou tentar fazer 7, né? Manter a média. A Argentina já tem um burdiço, mas um cambiaço vai ter. 6 pontos. Cambiaço tem. Ah, vai ter um Zanetti também. Mais um ponto. 7 pontos. Tá bom. O que vinha é lucro agora, filho. É. Mano, eu tá vindo o zagueiro do lado do Lúcio e ao mesmo tempo não tá vindo. Aquele pescoço grosso do Lúcio veio do lado, era só bandido pra frente. Aquele time era muito doido, mano. Eu não sei se. Ronaldo. Ronaldo? É. E aqui você termina com seus 7 pontos que você pediu. Ronaldo não estava nem convocado nessa Copa das Tava Confederações. machucado. É porque essa Copa das Confederações era aquele torneio que ninguém botava Ninguém ligava. tanta fé, incluindo a Argentina, que estava com um time bem misto. Mas o Brasil não levou nem Cafu, nem Roberto Carlos, nem Ronaldo, que era que são as 3 peças que quando chega em 2006 entram no time. O Se resto você do pensou. Brasil, Dida, Cicinho na lateral direita, você ligou para o Cicinho, que daí Não tem a discussão do acredito. o Cicinho tem que ser o lateral na Copa 2006, e na lateral 2006. esquerda era o Gilberto, que é um lateral apagado, mais difícil mesmo de acertar. A dupla Então, do Michael, Lúcio, rapaz. a dupla do Lúcio é uma complexa, porque o Juan tá nessa seleção, mas não é o Nossa. Juan, é o Rock Não é? Júnior. Não, é o Ainda? Rock Júnior, ainda era o Rock Júnior. Nossa, e o Juan, mano. Eu Então ia foi ficar Juan, uma. mas o Rock Júnior não ia vir na minha cabeça nem fudendo. Essa era uma das pegadinhas desse jogo. A dupla de volantes é a mesma da Copa: Emerson Zé e Zé Roberto. Roberto. O Emerson eu Emerson. sempre esqueço, mano. O Emerson é totalmente esquecido no churrasco. Outro cara que poderia estar nesse meio, mas que tava no banco, é o Gilberto Silva, que revezava com o Então, Emerson. veio muito na minha cabeça o Gilberto Silva, mas eu lembro dos caras, tipo, perfilado, mais ou menos, e não me vem a cabeça do Gilberto Silva perto O, do Zé Roberto. Não é, vem. o, e na frente a gente tinha o quadrado mágico, que você acertou o Ronaldinho, mas ficou faltando as outras 3 peças: Adriano, Adriano, Kaká. Kaká e Robinho 90. Nossa, o Robinho eu esqueci. Assim, o resto da seleção, aqui é bom que a gente só tem jogadores brasileiros, então a gente conhece todos eles. Os goleiros reservas eram Gomes e Marcos, os outros zagueiros era Juan e Luizão, o lateral esquerdo reserva era o Léo dos Santos, o lateral direito o Maicon, os volantes eram Gilberto Silva, Edu Gaspar e Renato, Ah, também do não, e do Santos. Gaspar aí, mano, já é o full da bola. Os meias reservas eram Juninho Pernambucano e Júlio Batista. E o atacante reserva, Ricardo Oliveira, o nosso idoso, que sempre foi Nosso idoso, fator. mas. E já do lado da Argentina, que era bem mais complexo, a gente tinha um 3-5-2 com Heinz, que você acertou, Culutini, Placente, Cambiasso, Bernardi, Sorin e Zanetti. O meia central era o Riquelme. E os atacantes, que eram bem difíceis, era Figueroa e Delgado. Que sabe Deus por que o Beckerman tava usando Figueroa e Delgado no ataque, sendo que Entorpecentes muito altos. no banco ele tinha o Tevez. Vamos Então, ver que tá não sei por que doente. coisa. Outros nomes ali do banco da Argentina que são legais eram Pablo Neymar, Maxi Rodrigues, Martin Demichelis, Gabriel Milito, Walter Samuel e Willy Caballero, que depois foi jogar no City. Mas
mais 7 pontinhos na conta do Drilce, que alcança Certinho. 14 pontos. E pra eu empatar agora eu tenho que fazer 10. Tenho que acertar quase com o time inteiro. Tá. Lembrando que a nossa fonte é o Transfer Market. Se você vê o jogo e não era assim, vai culpar eles e não a gente. Tô escolhendo aqui. Você tem. Você escolher, tem três. Qual que você quer? Quer a primeira, a segunda, a terceira? Eu quero o segundo. Segundo. E olha, já tá. E esse jogo, ou pra mim seria agora ou seria depois. Que bom que foi agora. Um jogo muito marcante, onde a gente sempre frisa aqui. Não bebam, crianças, fiquem longe das drogas, tá? Ainda mais quando você estiver com raiva, certo? Então, lembra a história do esfaqueamento do Vitor nele mesmo? Então, Brasil e Bélgica 2018, quartas de final, a marca tá aí desse Tá, jogo. tá aqui. Ele vai ter que olhar pro dedo dele e falar a escalação de Bélgica e Brasil. 2-1. 2x1. 2-1. Isso é muito difícil porque, eu assisti esse jogo bêbado do começo ao fim. Sim, Dois, a gente assistiu esse jogo numa garagem, numa atrasado. TV de 30 polegadas atrasado. Então eu vou ter que ir totalmente na noção de como estavam aquelas seleções na época. Sim, exato. É isso que É. e o jogo se baseia nisso. Porque é uma Esse é o seleção jogo. recente, né? E assim, Sim, goleiro pra gente é fácil. sim, goleiro é obrigatório. Pô. É Alisson, Sim, mão de alface. Mãozinha é ele. de dinossauro. Já falou Que aqui. deveria ter pego o chute do De Bruyne. É ele. E o Fernandinho, que fez gol contra, deveria ter feito falta no Lukaku. Pro Neymar não chorar. Uhum. Mas ele teve que deixar todo o papel de chorão pro Thiago Silva. Aí já começa a ficar difícil, porque o Marquinhos estava lá. O Marquinhos estava lá. Não! Era o Miranda. Mas eu, 7-1. mas sete eu a um. tenho um. Mas tem um grande erro aí. O nosso lateral direito é o Fagner, porque como que o Fagner ia marcar o Hazard? E o Hazard tava lá. E o Hazard tava O lá. Hazard tava lá. A Caindo lateral as pernas, mas esquerda tava lá. tava lá, coitado. Esse ainda não. Eu acho que ele não era decadente ainda, né? O irmão dele não tava, eu tenho certeza disso. Próximo ano ele morreu, cara. Então, mas aquele Hazard ainda era Foi o pica. último. Foi o Foi o último Hazard. último, assim, foi o último pique do Hazard. Depois daquilo ali. Tanto que eu 9-1. acho que, não sei se é nesse ano ou no ano passado, no ano anterior, no caso, ele voa com o Chelsea, ganha a Premier e tudo mais. Tanto que o Real Madrid gastou um dinheirinho legal com ele. É a terceira compra mais cara do Real Madrid, eu acho. Ou segunda compra mais cara do Real Madrid. Tá, o lateral esquerdo, eu não vou saber se é Marcelo ou Felipe Luiz. Então eu não vou chutar agora. O volante eu já acertei a desgraça do Fernandinho. Te odeio, Fernandinho. Vou deixar isso bem claro. Não Sempre, gostamos do sempre, Fernandinho. sempre, sempre odeio o Fernandinho. Tudo que você representa, Fernandinho. Cara, tudo, tudo, tudo. Ser o capitão do City, ser o cara do Guardiola te ama, ser jogador de Shakhtar Donetsk, ser revelado pelo Atlético Paranaense, ter perdido o Campeonato Brasileiro de 2004 pro Santos, ter perdido duas Copas do Mundo, ter feito parte do 7-1 e ser o fruto dessa cicatriz aqui. Eu odeio muito você, Fernandinho. E você perdeu a Libertadores pro Flamengo. Então Deus abençoe muito a sua família, mas nada a você. O outro volante, o Renato Augusto entra no jogo. Ele não começa como titular. Então Paulinho tava lá. 10-1. O Paulinho tava lá.
E, e é o Tite, né? O Tite O William 10-1. tava lá. 11-1. Porque se tem o Tite, Esse tem o daqui é William. difícil. Esse aqui É. é um pouco difícil, né? E Não é como Felipe Ita, não. Coutinho. O 10 desse time é o Felipe Coutinho. 12-1. E o O 9 é o Brasil. Gabriel Jesus, que passou a Copa inteira, assim, ó, tranquilão ali. Foi viajar à toa. Mas, o Brasil quase completo. Certo? Falta no Certo? lateral esquerdo E um. e só. É. Felipe Luiz. 13-2. Não? É, né? 13-2. É, então não é Felipe. Se não é Felipe, é Marcelo. Acertou. 14-2. Acho que é isso. É Depois nesse. confere. Quem tiver aí, confere. Eu acho que eu dei uma vida a Ah, mais. eu. Ah, eu errei o Miranda e o Felipe Luiz. É, então tá certo. Que o Miranda não, né? Que eu chutei o Marquinhos. Agora É, o resto agora é o. da Bélgica agora, né? Agora lá. Ah, Courtois é o goleiro da Bélgica. O Courtois é o goleiro da Bélgica há 40 anos já. Vai ser Índia 2. até ele quiser. E se tem. Ah, eu já falei o De Bruyne, né? Já falei De Bruyne, já falei Lukaku, já falei Hazard. Quem mais que a gente pode ter? Pode ter, tipo, não é um chute, mas E a essa, gente tem o. essa zaga aí meio é. Tipo, não é difícil, Não é. mas é É, difícil de lembrar. é porque, tipo assim, ó. Eu sou com uma vida só, então agora não vai ser chutes, mas eu vou pensar alto. Porque vai ter aí um Vertonghen, vai ter um Alderweireld, vai ter o Vermaelen. Aí. Um desses aí vai estar. Tá. Dois, talvez. Talvez os três. Mas eu não sei quem que deles vai estar. Tá. Aí é capaz de ter um Chadley. Ah, vai ter o do cabelo desgraça. O Witzel. Esse é um chute. Witzel. Tá? 15, Porque. E Fellaini. 16. Aí agora eu tenho que me arriscar nessa zaga. Porque eu não vou saber se o. Eu lembro daquele maluco chutando a bola na trave e acertando a bola na cara dele. Só que eu não lembro o nome dele. E não foi no jogo contra o Brasil que ele fez isso. Mas foi na Copa de 2018. Que eu não lembro o nome dele. Mas eu sei que ele era a dupla de ataque do Lukaku. É. Porque a Bélgica jogava acho que com 4 na frente. Vertonghen. Acertou. Vermaelen. Deixa eu contar aqui só. Tá, você tá com 18. 18-2. E o Vermaelen agora. Pá! Era Underwild. Underbial. E o que você esqueceu é Company, Puta que pariu, Company. Óbvio, o capitão André, dos caras. sim, André Varelde Que eu achei que ia ser um desses caras. Meunier Meunier, lateral direito. Se eu e o pensasse. Chadli. Ah, Você falou, lateral. mas você não quis Eu falar. falei, não chutei o Chadley, mas sabia que ia estar lá. E o atacante que chuta a bola na própria cara era reserva? Aham, é Hazard, De Bruyne e Lukaku na frente. Aí Chadli, Witzel, Fellaini, Vertonghen, Company, André Varelde e Meunier. Tipo, tá 4-3-3 aqui, mas é uns É. 3, 3-5, 3-4-2. Não, 3-4-3 aqui. É o que os três, daí os alas ficam subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. É porque o Meunier ele se enfia ali, né? No meio. É. Mas eu fiz quantos pontos? 18. Então eu vou pra 18 22 mais agora. 4, 22. Eu 22. tô com 14. Você tá com 14. Ah, esse jogo você deu uma facilitada, talvez, pra mim. Eu achei que você não ia Mas. lembrar tanto, mas acho que você já reviu várias vezes.
Pior que eu não revi muitas vezes esse time, não. Fui meio no, tipo, quem era belga no FIFA. Porque nessa época eu era fifeiro ainda. E Aí, ó. aí me ajudou um pouco. O Brasil, eu lembro pelo mais ou menos por ser escalação da Copa. Quase todo o Brasil de Copa eu lembro. Que eu vivi, pelo menos, né? Sim. Mas o. De fato, eu não sabia que eu lembrava tanto o time da Bélgica. Esse jogo é traumatizante pra mim, talvez por causa disso. Incrivelmente, eu trouxe também um jogo dessa Copa Olha pra só. cá. Porque esse podcast, ele é um filho da Copa de 2018. E é uma Ele é um Copa que a filho? gente tem que dar o seu devido valor, apesar de ter sido uma Copa meio sem graça. Mas ela teve seu valor. Teve. Foi da hora. Teve um bom álbum da Copa. Que a propósito tem em algum lugar. Deve estar aqui atrás de mim. O jogo que é quase resumido a um belo gol. O jogo França 4, Argentina 3. Uma preview da final da próxima Copa. Mas esse jogo é marcado por um brilhante gol que foi eleito o gol mais bonito da Copa. E Já pelo vou contestar. cancelamento de Júlio Cossielo. Você Tá, pode então já já. podemos começar com Mbappé. Tá. Mbappé. Eu já vou voltar aqui, ó. Lohri, né? Fazer as 2 duas. pontos. Opa. É. Eu sei que é Pavar de um lado 3 pontos. e do outro lado eu acho que é o Mendy preso. Não é o Mendy preso? Um erro. Puta, isso não era esse Mendy? Será que já é o nosso Mendy já? Acho que não. Tá. Eu vou com a zaga aqui de 2018, velho. França Eu vou 2018. de França campeã. verdade. França campeã, velho. Contra a Griezmann. Argentina. Griezmann. 4. Aí eu vou com Pogba. 5. Pogbon, né? Eu vou com Giroud. 6. Eu vou de... Nossa, Mbappé, Griezmann e Giroud. Eu já vou pro meu segundo strike já, mas é um risco que eu vou correr. Na minha cabeça tá vindo Koscielny. Segundo strike mesmo. Eu achava que tinha que ter ido pra Copa. Koscielny não tá, velho. Eu tenho que lembrar do zagueiro Bagre da... E você tem um outro time inteiro ainda também pra. da Argentina. Já vou de Messi, né? Tem que ter. É 6 2018? pontos? 7? É 2018. Já vou de Lautaro aqui. E você encerra sua Mentira! participação Como com é que o Lautaro não é Lautaro. titular? Você talvez confundiu com 2022. A Argentina, mas Lautaro Martinez ainda era um jovem garoto cavanhaque. Ainda. O É atacante Agüero da. essa porra ainda? Então, na Copa estava o Agüero e estava o Higuaín também. Mas nesse jogo, nenhum dos dois jogaram. O atacante da Argentina nesse jogo era o próprio Messi. Deixa eu ver quantos pontos você fez. Fez o Messi. Você chutou mais alguém da Argentina? Não. Acho que Então meu você fez último o foi o Mbappé, Lautaro, meu. você fez o Mbappé, o Griezmann, o Giroud, o O Pogba, Lohri, o Lloris e o Pavard. o Pavar. 7. Você fez 7 pontos. Sete, E sete, sete. com Já 7 deu, pontos, já. você fez 21 pontos, assim. Infelizmente, Tecnicamente,
eu já ganhei, mas É. a gente continua o joguinho. Continua. A seleção da França, que você está vendo muito bem, era composta por Loris, Pavard, a zaga era Varane e um Titi. Um Titi que Nossa, joga lesionado dois essa Copa e se aposentados, velho. sacrifica É pra dois aposentados. poder. Coisa, dois aposentados. O lateral esquerdo era bem difícil, porque o Bendy preso estava no banco. E o lateral esquerdo era o Hernandes. Mas não era o Theo. Era o Lucas. Era o Lucas Hernandes. Filha da puta, mano. Você esqueceu do garoto carisma desse time, N'Golo Kanté. Tinha o Rabiot era titular? O Rabiot não era titular e não estava no banco. Então talvez acho que nem foi pra Copa. Opa. Ah, não foi porque ele brigou com o técnico. É quando a mãe dele briga com o técnico e tudo mais. Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappé e Giroud. Essa parte na frente ali você tinha acertado tudo. Mas Matuidi fazia a ponta esquerda desse time incrível. Matuidi. Como é que o Juninho Pernambucano fala Matuidi? Matuidi. O Matuidi. Outros jogadores que entraram foram Tolisso, Fekir e Thauvin. No banco a gente ainda tinha Ousmane Dembélé. O Thauvin tem uma Copa do Mundo é vergonhoso, mano. O Neymar não tem uma Copa do Mundo e o Thauvin tem, tá ligado? O Thauvin tem, o Dembélé tem, o Lemar tem, o Nzonzi, o Sidibé, o Mendy, Kimpembe, Rami, Areola e Mandanda. Pra mim, tudo isso aí tem uma Copa é meio quase que absurdo. É um absurdo. E já na Argentina, obviamente não passou desse time. Deu até muito trabalho. Tinha um porque Celso? Tinha um Celso aí? Fala pra mim se tinha um Celso. Tinha no banco. Mas tinha alguém mais óbvio pra Argentina, que é o segundo nome do Messi. Não era o Romero o goleiro. Era o Armani o goleiro. Não era o Romero. Aí fudeu mesmo tudo. O maior coadjuvante da Argentina, Ángel Di Maria. Você o nosso de magia. não falou. Mas a Argentina era composta por Armani, Mercado, Otamendi, Marcos Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega e Enzo Pérez, Di Maria, Pavon e Lionel Messi. Cara, por isso que o São Paulo não ganhou essa Copa. No banco a gente tinha Agüero, Higuaín, Dybala, Lo Celso, Biglia, Ansaldi, Acuna, Fázio, Cabaleiro, Guzman, Sálvio e Maximiano Meza. Então. Tô triste já saindo com a derrota, né? É. E minha memória tá em dia, deu pra ver. Mas falta um jogo. O último jogo pra ver de quanto que eu consigo ganhar de você. Se é de um ponto ou se é de vários. Eu não sei agora. Enquanto toca Kendrick Lamar. Ah, não. Aí não. Pode pular essa. Pode pular. Eu espero. E pior que tá trocando de música agora. Não tá fazendo uma transiçãozinha agora já. De baixando a música. Trocou. Ele pediu, ele conseguiu. Obrigado. Aqui... Nossa, é que os dois jogos... eu tenho que escolher qual que você vai errar menos. Quer dizer, errar mais no caso, né? Eu diria, vai no jogo que mais te agrada o jogo. Qual jogo é mais importante pra você? Nenhum. Enquanto eu ajeito meus cachos. Tá. Não é importante, na verdade. Era só o primeiro jogo que eu pensei em pegar. Mas que eu vou falar aqui nesse exato momento. Que foi um momento onde que nós somos, como você falou, né? Resgatou no começo do episódio. Nós éramos... Somos, né? Cristiano Zets, né? Cristiano Zets.
Então, nada mais justo que o primeiro título dele de Portugal que foi sofrido. Que Contra ele a se França. machucou, né? Já te deu um ponto aí de graça, porque foda-se. É, mas a gente já eu ia acertar. É, exato. É igual eu falar Então, do Pavard e do Mbappé pra tipo, ó, é esse jogo. é. Portugal e França 2016. Final da Eurocopa, gol de Éder. Só que o Éder entrou no segundo tempo, então eu não vou chutar ele. Uhum. É. Cristiano Ronaldo, né? Tá bom. Obviamente. É. E Mbappé do outro lado. Porque. Não, não, mentira. Eu já pode. Já conta como um Bé, strike meu. já falou, Já me falei, é bateu muito. 2016, a Mbappé é 2018. Então, Você é a viu como é difícil? preparação para essa Copa. É que você vai só pensando em jogadores óbvios Você dessa só seleção. vai. Quando você só vai, você É. só se fode. Então, Eu só fui e me fudi. Lloris tava lá, Lloris tá mofando, né? Ficou mofando na França durante anos. E como é preparação para essa Copa, eu não vou chutar Pavard. Mas eu vou de Varane. Bé. Meu Deus. Então, eu já até imagino que pode ser a zaga da França, que pra mim acho que pode ser o Koscielny e o um Titi, mas eu não vou chutar eles agora. E também não vou chutar o lateral esquerdo, porque a lateral esquerda da França realmente é muito difícil. É, mas eu vou chutar o Pogba. O Pogba já era uma realidade em Tá 2016. bom. É, já tava lá. E o Matuidi também. O Matuidi era figurinha Matuidi. carimbada nessa época aí. Muito bom que Matuidi. acabou o jogo da França, então o Griezmann também deve estar já, ainda. Sim. E eu vou arriscar o Giroud também. Tá bom. Aí mais do que isso, eu vou me resguardar. Apesar de eu achar que pode ter um Ribéry, eu posso achar que tem um Benzema. Mas esses eu vou guardar. Eu acho que o Benzema não tem, na verdade, mas vou guardar eles pra depois. E vou pra Portugal. Rui Patrício era o goleiro desse título. Isso é uma 7. quase certeza. E o Pepe tava nesse título também. 8. Só que o Bruno Alves já não tava. E também não tava o Ricardo Carvalho, que é igual a gente tinha no último jogo lá. Mas o. Ai, será que Fábio Coentrão tava ou não tava? Vamos deixar pra depois. João Moutinho anda bater, porra. Se errar, que se foda. Tava. Meu justiça. É um chute isso. Bé. Que 3. errar, que se foda. É, acertou 8, na verdade. Ele entrou Hum, durante o mas jogo. não jogou. É, Eu ainda. escalações. O quê? Eu ainda iria. Tá. Vamos ver se você tá Eu, bem. porque assim. Eu ainda ia tentar o Coentrão em algum momento, porque eu acho que lateral esquerda da Portugal não tinha grandes coisas, tal. Se fosse tipo assim um Nuno Mendes. Ah, só tinha o William Carvalho, né, nessa seleção. Pô, Tinha o tinha o Carvalho. William Carvalho. Que eu tinha o Negrão da Hora. E o atacante de Portugal sempre é muito difícil. Eu nunca sei se é o Hugo Almeida ou se é o Pochigol. É, é isso aí. Eu jogo meus bets aí. Jogou, desistiu Eu de desisto. acertar todos. Então, Mas a a zaga da França. França era Kipembe, o, era um Titi e Koscielny. É. Koscielny e um Titi. Lohri, né? Como você já tinha dito. Koscielny e um Titi na zaga. Lateral direito. Se tu fosse old do videogame, você acertava. Se eu fosse no videogame, Old do videogame. old do videogame. É, campeonato inglês. Campeonato inglês, lateral direito do campeonato inglês. Francês ainda. Francês. E assim,
O Evraio talvez eu ia tentar na lateral esquerda, mas ele já não Eu era. ia acertar. Ele era? Ô, louco, é. Era I Evra. love this game. Mas lateral direito. Porque vem o Sagnol na Trancinha. minha cabeça. Trancinha. Sanhar. Sonhar. Sanhar. Olha só. Daí vem Pogba, que eu já tinha falado, Matuidi. Aí esse aqui você não ia acertar. O Moussa Sissoko, né? Que jogava no Tottenham. Ah, jogava no Né? Tottenham. É, isso era difícil também. Aí tem o nosso querido. Como é que eu posso falar? Nosso BDSM Boy. Podemos falar dele assim. Ah, e o nosso gordinho? O nosso 10 Payet. Payet. Nossa, Payet nessa final ficou complicado, tá? Aí Griezmann e Giroud. E Giroud. É. Não tinha Cara, nem Benzema, que entrou o Gignac. eu achei que talvez teria o Ribéry. O Ribéry já não tava mais aqui, não. Aí Portugal era Rui Patrício, o nosso lateral fortíssimo direito, Cedric. É Cedric. Tricas. Cedric, né? Lateral do Cedric é Tricas. Tricas. Pep. José Fonte. Pô, do Southampton. Aí vem Rafael Guerreiro na lateral esquerda. Ô, louco, o Guerreiro já era. Mas acho que ele tava em Portugal, né, nessa época. Mas Sim, Rafael Guerreiro. já tava É. lá. Acho que ele foi daí, depois disso aí ele foi pro Borussia. Aí temos William Carvalho, Adrien Silva, Adrian Silva do Renato Sport. Sanches. Então, o Adrien Silva saiu Caraca, e não jogou o time. Renato Sanches, que promessa. Saiu. Eterna promessa que saiu pro Éder fazer o gol. É. Aí a Eu gente lembrava tem disso, que o Éder não era titular. Aí a gente tem João Mário. Cara, eu gostava do João Mário no FIFA, tá? Ele João Mário era bom. fazia 15 posição, ele fazia volante, fazia meio campo, fazia a ponta direita, a ponta Meio de esquerda. ligação, volante, tudo. Era ótimo. Aí você esqueceu do mítico. Se tinha Evra, tinha o quê? Nani. Nani. O Nani jogou muito tempo na seleção para um jogador mediano igual ele. Pois é. E quem entrou no lugar do pai? Quem foi? Outro jogador mítico, português. Português mítico. Cara, na minha 77. cabeça. 77. Quem? Ricardo. Quaresma! É verdade, essa seleção é que ele tá. Que ele toda hora ficava chutando de trivela à toa, né? Sim. Mas essa seleção foi tipo, vamos trazer os old school novamente pra ganhar alguma coisa e deu certo. Agora Tipo vem assim, essa safra. Vem Last a Dance. safra turbinada. Não, agora Exato, Portugal né? faz assim, ó. E assim, o Fora de Casa homenageia nossa dupla portuguesa que, né, faleceu essa semana. André Silva, né? E André Diogo Silva Jota. e Diogo Jota. Mas Fatalidade já aí. o Diogo Jota, uma máquina no FIFA, principalmente aí quando ele tava no Porto. O que tinha, esse moleque tinha de potencial era absurdo. Então, você que tem FIFAs antigos, tem a oportunidade de comprar o Diogo Jota. Fica à vontade. Ganhe vários títulos com É, ele, porque eternamente estará nos nossos corações. exato. Igual eu tinha um dos meus jogadores favoritos do FIFA 15, também faleceu na época, que era o Júnior Malanda do Wolfsburg. Balando, sim. Eu já, E já escaltei ele já. eu usava demais ele e infelizmente, né, veio até a fatalidade. Mas nada de novo sobre o céu. Uma vitória do teu pai. Viu? Você não pode ganhar todos os dias. Porque eu já tô ganhando todo dia de ter essa linda face. Não é mesmo? E aqui é o. Se tivesse votação pública de quem ganhou de fato, capaz eles votarem em você do jeito que eles sempre votam. Falar, ele foi engraçadinho, ele se esforçou, ele só se confundiu. A grande real é que isso aqui ganhou esse desafio por É, mim. é.
ter uma Você viu? cicatriz Eu de pensei, foca. eu não acreditei que uma mente bêbada te levaria a uma vitória um dia. Olha só. É. Deveria aprender. E eu quase trouxe aí um Inglaterra e Alemanha, de quando a bola bateu na linha e saiu. Porque era um jogo que só tem lenda quase. Inglaterra e Alemanha tem gente. Era meu jogo Essa reserva. não Qual que era o seria teu jogo mais. reserva? Ficou aqui a última vitória do Brasil contra a Argentina em 2019. Esse aí era difícil, tá? Não era difícil. Porque você já tinha feito 3 Alisson. vezes seleção brasileira. É, não, seleção brasileira é a mesma coisa. Porque Alisson, Daniel Alves, 2019, né? É? Marquinhos e Thiago Uhum. Silva. Marcelo. Não, é 2000. É Alexandro já. Alexandre. Alexandro. Os volantes pra 2019. Caraca, a gente só não ganha dos caras desde 2019. Puta que pariu. Nós é um lixo no futebol mesmo, faz 6 anos. Acho que É. já foi uns 4 jogos já. Renato Augusto. Ainda era Tite, né? Então não era Renato Augusto, era Paulinho e mais alguém? Era Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Casimiro. Gabriel Jesus, Arthur. Firmino e Everton. Cara, eu nunca ia acertar Não tinha Neymar o. na última vitória. Na última vitória. Eu ia imaginar que não tinha, porque eu acho que é Copa América, né? Sim, E o Neymar nunca ganhou Copa América. Chupa Neymar. exato. Mas é isso. Uma temporada encerrada com uma vitória do Vitor. Pelo menos uma. Se você gostou do joguinho, deixa aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Spotify, deixa o like. Se tiver disponível para você, hype esse vídeo. E coloque nos comentários o que você achou da temporada, o que você quer ver, o que você gostou de joguinho, quer que tenha mais joguinhos? Ou gosta de Quais abobrinha? assuntos você querem saber? Quer que a gente fale sobre música? A gente nunca falou sobre música, né? Quem sabe na próxima temporada? Pode ser música. Os off-topics podem acontecer mais vezes. A gente pode fazer uma micro temporada só de off-topic. Olha Olha aí, ó. só. Deixem nos comentários se vocês querem. E é isso. É isso. Então, a gente vai se ver semana que vem? Eu acho que não, hein? Acho que a gente não vai se ver semana que vem. Mas logo, logo a gente Tem tá de volta. pauta, tem pauta. Tem muita pauta ainda, mas né? A gente sempre tem Tem muita coisa pauta. pra fazer. Mas a gente deixa essas temporadas curtinhas de 15 episódios. Volta a assistir escutar os que você não escutou ainda. Não escutou? Você já Exato. escutou o draft que a gente fez? A gente acabou de fazer um joguinho, Draft vai ver ficou outro bem joguinho bom. lá. Draft aleatório, vai lá ver. Vai, Você que ficou triste com a minha derrota, vai lá e veja a minha vitória no vai draft. ver. É. Vai ver o. Talvez você esteja vendo isso aqui com o Renato Gaúcho, campeão do mundo. Vai ver lá o episódio do Renato Gaúcho. Ou até o episódio que a gente gravou no dia de aniversário desse aqui. Verdade. Sobre história de aniversário. Então, até logo logo. Logo voltaremos. Quando você sentir saudade, estaremos de volta. Valeu. Falou.